Olá, hoje no X-Codex nós iremos responder algum dos porquês de Deus. Aquelas perguntas que a gente faz, mas nem sempre a gente tem respostas. Mas hoje vocês vão descobrir as respostas delas e é mais simples do que vocês pensam, porque todas as respostas da Bíblia estão na própria Bíblia, com exceção de algumas que Deus falou que não vai ter, né, só lá na frente. Mas isso aí é outro assunto. Então vamos pro vídeo. Esse vídeo ele não tem roteiro, mas eu escrevi alguns tópicos aqui só para lembrar quais são as perguntas. Primeira pergunta: por que existe o mal? Bom, primeiramente, Deus é bom. O mal é contrário de Deus. Se existe o mal, é porque tem a possibilidade da gente não ser do lado de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Algum momento lá atrás, alguém virou e falou assim: tá vendo esse Deus todo bondoso aqui? Eu não quero ser. Eita, eu tô falando fora do microfone. Caramba, deixa eu ver como é que ficou no vídeo aqui, peraí. Algum momento alguém virou e falou bem assim: eu não quero ser do time de Deus. E Deus é tão bondoso, ele é tão perfeito, que ele permitiu a pessoa, se quiser, se afastar dele. E ele é vida, e tudo longe dele é morte. Entende? Então, tipo assim, por que existe o mal? Porque o nosso Deus não é um Deus tirano. Se fosse um Deus tirando, ele criava a gente só com a possibilidade de amá-lo. Mas não é isso. Ele quer que a gente tenha um livre-arbítrio de, mesmo podendo fazer tudo, escolher amar a ele. É por isso que existe o mal. Quem ama a Deus, segue a Deus, faz o bem. Agora, quem não ama, faz o mal. E é sobre isso, tá tudo, e não tá tudo certo. Mas vamos lá, próxima pergunta. Ah, cadê o meu parceiro ideal? Por que o meu parceiro ideal não aparece? Bom, a gente vê em Gênesis que Deus primeiro criou o homem e depois criou a mulher. Mas antes dele criar a mulher, não foi imediatamente. Teve um processo. Qual foi o processo? Ele falou: Adão, tá aqui essas árvores, vai cuidar dessas árvores. Aí depois, tá aqui esses animais, vai cuidar dos animais. E Adão ia fazendo, né? Ah, esse aqui eu vou nomear, vai ser o coelho, vai ser a coelha. Vai ser o lagarto e a lagarta. Vai ser o ganso e a gansa. E aí ele falou: será que tem alguém que corresponde a mim? E aí nessa hora ele sentiu a necessidade. Quando ele sentiu a necessidade, aí Deus falou: essa necessidade está vindo do coração dele, ela é uma necessidade pura e verdadeira. Agora sim ele está pronto para dar valor à mulher. Entende? Se ele já tivesse a mulher assim de mão beijada, ele poderia fazer descaso com a mulher. Mas Deus é tão incrível, é tão poderoso, maravilhoso, que ele falou bem assim: não, eu vou criar o primeiro homem, e aí eu vou fazer ele dar valor, e aí eu vou dar a mulher, para ele aprender a cuidar dela. E foi assim que aconteceu. Então, quando você me pergunta: cadê meu parceiro ideal? Minha amiga, espera aí, confia em Deus. Não sai atirando para todo lado, não. Espera que Deus vai colocar no seu caminho na hora certa, quando você estiver pronto. Tá bom? Fechou? Próxima pergunta. Se Deus existe, por que as crianças passam fome ou coisas piores acontecem? Bom, simplesmente porque existe o livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser, mas para o cristão, nem tudo lhe convém. Então, tipo assim, embora exista o livre-arbítrio, inclusive de você se afastar de Deus, você tem que escolher seguir a palavra de Deus. Isso se você for cristão. E se você não for cristão, eu também recomendo que você faça isso. É o melhor a fazer, né? Então, assim, por que as crianças passam fome? Porque alguém com livre-arbítrio decidiu que ia ter um mundo com classes sociais, que o que determinaria o poder da pessoa seria o dinheiro. As classes sociais mais altas não teriam nada em falta, teriam tudo, acesso a tudo, e as classes mais baixas, o contrário. Então, é por isso que existe crianças passando fome. Pela má distribuição de renda, pela falta de importância que os próprios seres humanos dão a isso, porque tem muita pessoa rica que, se quisesse, acabava com a fome. Se todos os governos de todos os países se juntassem, eles acabavam com a fome. E não só com a fome, com muitos crimes. Mas, enfim, é isso. É por isso que existe esse tipo de coisa, mesmo com Deus existindo. Não é porque Deus é mau, é um Deus tirano. Não é isso. São as pessoas que escolheram. Mas vai ter a hora delas. De onde viemos e para onde vamos? Bom, eu não sei nem por que o cristão se pergunta sobre isso. Eu entendo que isso é uma questão fundamental para a ciência da parte daquelas pessoas que não acreditam em Deus. Mas uma coisa que eu aprendi é que a ciência não é contrária a Deus ou à religião. A ciência só comprova tudo o que está escrito na Bíblia. Se não está batendo hoje o que a ciência propõe e o que a Bíblia descreve, é porque a gente ainda não tem tecnologia suficiente para provar aquilo que está na Bíblia. Mas aí, voltando, de onde viemos e para onde vamos? Bom, se você é cristão, você tem que saber que você veio de Deus. Deus te criou. Ele te fez ali do pó da terra, soprou o fôlego de vida, e aí você fez. Você está vivo aí hoje, então você veio dele. Para onde vamos? Segundo o Apocalipse, Jesus virá buscar os deles. Então, se você está fazendo tudo certinho, e não sei o que lá, então fique tranquilo, que quando Deus voltar, ele vai te buscar. Quando você morre, eu nunca morri para saber. Mas não importa, né? Eu acredito na Bíblia e na palavra de Deus. E ela fala isso, que Deus vai voltar para nos buscar.
Se você acredita, então fique sossegado. Não entre mais nessa neura de, ai meu Deus, e eu vou morrer e eu vou para onde? Você já sabe para onde você vai, entendeu? E essa questão da ciência e da religião, bom, lá no início foram as próprias igrejas católicas que criaram as universidades de estudo. A gente tem mania de achar que ciência e religião é distinto porque alguém de muita influência falou algum dia, mas nada a ver. Entendeu? E aí, e sobre a ciência provar Deus? A ciência nunca vai provar Deus, porque Deus não é possível medir Deus. Se a ciência conseguir medir Deus, então Deus não é Deus. Então, qual é a forma que a gente descobre Deus? Como que a gente sabe se Deus é real? Bom, você pode sentir Deus na sua alma, porque é onde Deus age principalmente na sua alma. Você sente ele, não tem como. E através do próximo, quando o próximo te faz um favor, é ali que está Deus. Quando alguém te oferece ajuda, aquele ato de bondade pura e genuína, é ali que está Deus, entendeu? A ciência nunca vai conseguir provar Deus em si. Deus criou o universo, então só por isso Deus é maior que o universo. E o universo está em expansão. Então, tipo assim, não tem como provar Deus. Para o cristão cabe a fé, acreditar nas coisas mesmo que não veja elas. E ponto final. Uma pergunta que quase não é feita porque ela envolve muitas renúncias e sacrifícios. Existe algo neutro? Não, não existe nada neutro. Esse microfone, quem fez ele, fez com a finalidade de capturar a minha voz melhor. A luz para iluminar, o caderno para escrever, a música que você ouviu foi feita com a finalidade. E se você acha que a música foi feita de qualquer jeito, você está enganado, porque quem fez ela, fez querendo que as pessoas escutassem. Agora, quando aquela pessoa estava se inspirando ali para compor aquela música que você está cantando e repetindo 1 milhão de vezes hoje, será que ela estava se inspirando em quê? Em algo positivo ou negativo? Será que aquela letra da música, ela vai de encontro à palavra de Deus ou ela bate de frente com a palavra de Deus? Então, assim, pega o que você tiver dúvida aí e caça na Bíblia. Parece que a Bíblia é um manual retrógrado, mas não é. A Bíblia é mais atual que qualquer jornal de amanhã. Ah, o celular. O que, que a Bíblia fala do celular? Deixa eu ver. Aí você tem que estudar também, né? Você tem que estudar um pouquinho também. Você vai saber que as redes sociais elas são feitas para liberar dopamina rápido no seu cérebro e que naturalmente você não consegue essa dopamina em lugar nenhum. Então, você vai ver na Bíblia que você tem que descansar em Deus, mas como é que você vai descansar em Deus se você está toda hora aqui no celular? Mesmo que você fale assim, não, às 11 horas da manhã eu vou orar, vou rezar, vou ler a palavra de Deus. Mas aí, das 7 às 9, você ficou mexendo no celular. Seu cérebro já está todo desconfigurado. Esse é um entendimento que vai vindo com o tempo e com a ciência. Tá bem aí, se você quiser pesquisar, inclusive, e a palavra de Deus, né? A Bíblia. Você pesquisa lá, fala, Senhor, me orienta sobre isso aqui. E vai procurando. Aí, quando você achar, você vai entender se alguma coisa é neutra ou se não é. Entendeu? É isso aí. Bom, e é isso. Esse foi um vídeo curto. E se você não gostou, qualquer coisa me bota no paredão. Mas aí você escreve aí embaixo se você quer que eu faça outro desse vídeo. Ou alguma coisa do tipo, ou algum assunto diferente. Não esqueça de curtir, né? Porque se você gostou e quiser outro vídeo, inclusive você tem que curtir ou não, mas curta, por favor. E é isso aí. Então, até mais. Veja os outros vídeos aí do canal, muito bons, inclusive. Foi o que fiz. E é isso. Então, tchau, até mais.